Para sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 8. Que depender de mim, vai ser rapidinho. O que depender do Senhor, Ele é o dono do tempo, né? Você imagina quando a gente for para o céu, um culto permanente? Um show, não tem que voltar para casa, fazer comida, está tudo preparado, os anjos chamam a gente vai. Oh, Jesus, não é? Você não vai arrumar cama, lá não vai ter dor, mas também muitas coisas. Meu irmão, você não vai cansar mais. Mateus 8, verso 23. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande calmaria. E aqueles homens se maravilharam, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, sabemos, ó Pai, que nós precisamos da Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, usa a minha vida como instrumento de salvação, como instrumento de correção, Senhor, para que possamos, ó Deus, sair daqui fortalecidos, direcionados. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados, santifica os meus lábios, a minha mente, para que eu seja um porta-voz, que o Teu Espírito tenha liberdade sobre as nossas vidas, e assim, ó Deus, possamos melhorar e aprimorar, ó Deus. Nós dependemos de Ti, Pai. Muito obrigado por esta manhã, por toda essa moçada. Te louvamos, ó Pai, e cremos que o Senhor tem muito mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, experiência maravilhosa dos discípulos, né? Uma surpresa. Você pode falar para quem está ao seu lado: o Senhor sempre vai te surpreender. A vida com Jesus é assim, é uma surpresa. Sempre a gente vai se surpreender. Quando parece que não há mais solução, o Senhor tem uma saída. Sempre, 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 sempre. O Luciano Clau, músico, que o seu filho estava doente, ele disse: Deus curou meu filho, Deus o levou. Até a morte, para quem tem Jesus, é bênção. O texto diz: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. É um mistério, porque a gente luta pela vida, mas a Bíblia diz que aqueles que partem no Senhor são mais do que felizes. O Senhor sempre vai te surpreender, meu irmão. Essa é uma grande sacada. Os discípulos entram nesse barco, estão ali, começa um vento, Jesus está dormindo, e eles entraram numa certa crise. O barco vai virar, porque o texto diz que as ondas eram tão fortes que cobriam o barco. Os barcos não eram grandes, eram barcos pequenos, mas eles entraram em pânico, diz o texto. E eles então acordaram Jesus. Que sono pesado, hein? O barco quase cheio de água lá e Jesus dormindo, que sono pesado. Eles acordaram Jesus, mas pela expressão aqui, Senhor, salva-nos que perecemos, tudo indica que o semblante, a aflição, o desespero era muito grande. E Jesus faz uma pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis?
E eu gosto muito dessa para mim, essa expressão, a expressão mais forte desse texto é esse não temas. É esse por que temeis, não temas. Quando eu meditava nesse texto, me vinha ao coração Jesus acordando e olhando para eles e dizendo: estou entendendo, por que esse pânico? Por que esse medo? Por que esses... Vocês esqueceram que eu estou aqui? Vocês esqueceram quem eu sou? Sabe, vocês entraram em pânico. Vocês esqueceram que eu estava aqui? É muito bom cantar com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa temporal, mas tem hora que a gente entra em pânico, parece que o nosso problema é muito grande, e aí Jesus diz: você esqueceu que eu estou aqui? Jesus se levanta e diz: sabe porque eu não estou entendendo, por que esse pânico? Se eu estou aqui, o barco não vai afundar. Eu gosto muito dessa expressão: por que sois tão tímidos? Vocês esqueceram quem são vocês agora? Quem eram vocês antes? Mas quem são vocês agora? Porque antes você não tinha esperança. Antes você não tinha um porto seguro. Antes você não tinha um amanhã. Mas agora você tem. Então, muitas vezes o desespero, esse pânico que a gente, vou usar uma expressão assim, que a gente se dá o direito. Fala para quem está do seu lado: você não tem o direito de ter pânico. Quem está no teu barco, na tua vida, é Jesus. Então Jesus diz para vocês: vocês esqueceram que eu estava aqui? Vocês esqueceram quem eu sou? Vocês esqueceram quem são vocês agora? Outra coisa, vocês esqueceram que vocês estão debaixo de promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás? Você esqueceu, meu irmão, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer das promessas de Deus, da presença do Senhor, e principalmente quem nós somos hoje em Cristo. Servo do Deus Altíssimo. Eu compartilhava isso na quinta-feira. Eu estava dizendo que uma vez fiz expulsão demônio de uma senhora, e assim, estava ali uma senhorinha, miudinha, comecei a orar, estava endemoniada, eu comecei a repreensar em nome de Jesus. Então a voz muda, não sai, aquela coisa toda, e vai sair em nome de Jesus. E por um momento, aquela senhora estendeu o dedo, pôs no meu nariz, e aquele demônio disse: quem é você para me tirar daqui? E me deu um branco. E eu fiquei pensando: é verdade, quem sou eu? E naquela fração de segundos eu disse: eu sou servo do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, sai. E aí ele saiu. A impressão que eu tive foi o seguinte: só queria saber. Porque tem hora que a gente esquece quem nós somos. E os discípulos entraram em pânico. E a expressão de Jesus foi: não temas. Você sabe que a expressão não temas se repete a mais de 300 vezes na Bíblia. Alguns mais fanáticos dizem que 366. Eu fui contar, não encontrei 366. Então, vamos mais de 300, que eu sei que é garantido. Mais de 300 vezes. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Olha, não deixe o medo te paralisar. Porque quando a pessoa está assustada, ela tem medo, ela não vai para frente, ela fica. Não deixe o medo ser mais forte do que você. Não deixe o medo te tornar tímido, medroso. Não deixe o medo te desorientar. Porque quando a pessoa está debaixo de uma pressão, de um medo,
Meu irmão, tem gente que pularia do barco. Quando você vê esses prédios pegando fogo, de repente a pessoa, pelo medo de ser queimada, ela pula e morre. Porque o medo é assim. Quando a pessoa se vê acuada, quantos que perdem casamento, quantos que perdem um bom emprego, porque foi humilhado e tal, tem dificuldade de reagir, de enfrentar. E aí o medo vai travando, e a pessoa vai ficando pequena. Por isso que Jesus perguntou: vocês esqueceram que eu estou aqui? Tudo bem, a tempestade é um fato, é real. Parece que o barco vai virar. Mas não esqueçam, eu estou no barco. Não esqueçam, eu sou a solução. Não esqueçam, vocês foram salvos para manifestar a glória de Deus. Não esqueçam, vocês estão debaixo de promessas. Quer dizer, reaja. O medo mata as possibilidades. O medo ofusca a solução. O medo mata a confiança, trava a memória. Você está com medo, acuado, até 1 mais 1, não sei, se é 3, 4, 5, sei lá. Que a pressão, o medo nos separa do milagre. O medo destrói o melhor de nós. O medo é responsável por grande parte das enfermidades emocionais, psicológicas, a depressão. Tudo começa com um pouco de medo. Depois vai paralisando as ações até se tornar crônico. Deixa eu repetir isso aqui, meu irmão. O medo é responsável por grande parte das enfermidades emocionais, psíquicas, as depressões. Tudo começa com um pouco de medo. Depois vai crescendo e paralisa as nossas ações, até se tornar crônica, onde a pessoa já não pensa mais, é o medo que toma conta da sua mente e do seu coração. Eu queria ler um versículo com vocês que para mim tem sido uma fonte de vida. Provérbios 24:10, queria que se abrisse lá, por favor. Se puder, dá uma grifada nesse versículo na sua Bíblia. E você que não tem Bíblia, vamos decorar hoje esse versículo. Provérbios 24:10. Fácil. Se te mostrares frouxo, fala frouxo. É estranho, né? Frouxo, né? Se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será? Outra vez, se te mostrares fraco, frouxo, no dia da angústia, a tua força será? Se você não enfrentar, você nunca vai vencer nada. Se você não enfrentar, você não vai ter história para contar. Se você não tomar uma atitude, nunca vai vencer nada. Essa é uma advertência fantástica. Se te mostrares frouxo. Eu tenho aprendido, meu irmão, que aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence. Ah, não vou falar não. Ah, não. Ah, eu não vou não. Quem sou eu? Tá? Essas coisas vão limitando a nossa ação. Tem gente que não dirige porque tem medo. Não dirige. Tem gente que não estuda. Agora com essa idade eu vou estudar. Não me enfrenta. Ah, eu sou assim. É assim e vive uma vida miserável. Se decidisse enfrentar,
Porque a bênção vem de Deus, mas a iniciativa é nossa. E à noite eu quero falar sobre isso e abençoar a sua vida. Muitas vezes o medo vai travando e a gente vai deixando, vive uma vida de submundo, não usufrui, porque não quero o confronto, não quero, e a gente vai perdendo o melhor. Está escrito aqui: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Te ajuda isso? Então tá aí, tá na Bíblia para você, para nós, né? Abra no livro de Salmo 37, por favor. Salmo 37. Diz assim, verso 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Não fique indignado por causa dos malfeitores, porque a ideia é assim: o cara faz tudo errado e dá certo. Como é que pode isso? Não tem inveja das pessoas no seu caminho. Está falando para você. Diz assim: porque cedo serão ceifados, e como a erva, e murcharão como a verdura. Agora você, confia, vamos falar juntos? Confia e faze. Vamos lá, outra vez, confia e faze o bem. Habitarás na terra. Eu queria tanto uma casa própria. Está aqui, ó. Confia e faça o que é certo. Deus vai te dar capacidade. Você tem sonhos. Você tem sonhos. O grande problema é que a gente não sonha. Isso não é para mim. Sonhe. Fala com quem resolve. Põe diante dele. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha essa expressão. Deleita-te também no... Outra vez. Deleita-te também no... E ele te concederá o que deseja o teu... O que significa a palavra deleita-te, né? Deleita, descansar. Eu fui ver no dicionário. O dicionário diz assim: deleitar é tomar prazer, é se satisfazer. Não é só descansar, é você tomar. Você lembra quando os seus filhos eram pequenos, que você falava assim: come, não quero, come, não quero, come, e faz cara bonita. Come com prazer. Não é? Outro dia estava em casa o Moisés e o Tiaguinho. Nós estávamos lá, eu, a tia. E Moisés falou para ele assim: nós estávamos comendo doce de leite. E falou para ele: pega um pouquinho. Ele disse: não gosto. E Moisés falou: o Tiago, pega um pouco. Eu não gosto. E ele foi encostando assim no armário. Ele fez uma carinha de... eu não quero, pai. Eu não quero, pai. Eu não gosto, pai. E Moisés: não, vamos provar. Eu não gosto, pai. Eu não quero. Aí Moisés falou assim: eu vou colocar um pouquinho só na sua língua, bem pouquinho. E ele: eu não gosto. Aí colocou na língua: eu não gosto, pai. Pai, eu estou gostando. Pai, eu estou gostando. Gostei, pai. Comeu 4 colheres depois disso de doce. Porque às vezes é a gente assim com Deus: eu não gosto, eu não gosto. Deleitar é você ter prazer por conta própria. É você criar motivação para você mesmo. Às vezes você está cansado, mas você diz: não, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Mas eu estou cansado, vontade mesmo eu tenho de deitar. Mas eu vou buscar a Deus. Eu vou.
E eu pego a minha carne, da mesma forma que eu pego a minha carne e levo para o trabalho, você vai trabalhar. Eu pego a minha carne e diz, você vai prestar culto a Deus. Deleitar é você exigir de você mesmo. Exigir. Vou dar meu dízimo com prazer. Estou sem dinheiro. Vai me faltar, mas eu vou dar dízimo com prazer. Senhor, Tu és a minha força. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não tenho outro. Eu vou tomar atitudes. É você estar numa crise conjugal e você entrar no banheiro, fechar a porta e dizer para você mesmo, vou levar esse casamento até o fim. Senhor, restaura o amor, restaura a amizade, restaura em nome de Jesus. É você exigir de você mesmo. É muito fácil dizer, está difícil, está complicado, eu não aguento mais. A tentação, não, você exige de você mesmo. Olhar para você e dizer, não, eu vou me deleitar, eu vou tomar uma atitude. E olha o que diz o texto, deleita-te também no Senhor, e Ele, vamos falar juntos? E Ele concederá o que deseja. Então, o que deseja o seu coração, parece que aqui ele está dizendo, era uma coisa praticamente difícil, uma coisa praticamente impossível, mas aqueles que deleitam-se no Senhor alcançarão aquilo que deseja e aquilo que nem imaginou, porque o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos. O medo não pode tomar conta da nossa vida ao ponto de tirar todo esse brilho. Olha, confia no Senhor, faz o bem, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e Ele tudo fará. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, medo gera medo. Fala, medo gera mais medo. Fala assim para ele, sabe do que você tem que ter medo? Do medo. Amém? A gente tem que ter medo do medo. Quais as áreas que Satanás ataca, que o medo ataca? Área emocional, mental, áreas de decisões, de confrontos. A pergunta de Jesus continua a mesma. Vocês esqueceram que eu estou aqui? Vocês esqueceram quem eu sou? A gente nunca pode esquecer que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A gente nunca pode esquecer que agindo Deus, quem impedirá? 2014 eu passei um momento, eu e toda a igreja, mas um bombardeio sobre a minha vida, a vida da tia Eliana, do Moisés, e não foi fácil. Calúnias, críticas, foi muito difícil. E muitos aqui passaram conosco. Meu genro me ligou um dia e disse, pastor, o senhor sempre falou de Isaías 60, 22, o pequeno virá a ser mil, mínimo, um povo grandíssimo. Dá uma olhada no versículo 1. Eu já tinha lido, mas ele falou, dá uma olhada. E aí eu fui ler o versículo 1, que diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Ali Deus está falando comigo, reaja, 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 porque o medo vai travando a gente, e a gente esquece que de fato o Senhor é o Deus dos milagres. A gente até crê, até sabe, mas parece que o problema é tão grande, que a gente não reage. Paciência, o tempo está passando, a vida é assim mesmo. Fala para quem está ao seu lado, reaja. Em nome de Jesus, reaja. Não aceite. Eu quero terminar com algumas coisas. Primeiro, confie
na soberania de Deus. Vamos falar juntos? Confie. Troque o medo pelo louvor, amém? Troque o medo pelo louvor. Celebre. Faz como o apóstolo Paulo, Atos 16, no meio da prisão, lá por volta da meia-noite, estavam cantando louvores a Deus. Que se você se deixar levar, você vai lamentar, vai murmurar, vai questionar por quê. Para! Transforme, troque toda lamentação, toda murmuração por celebração. Porque Ele faz muito além do que a gente possa imaginar. Segundo, não olhe o problema como ele se apresenta. Amém? Não olhe o problema como ele se apresenta. E aqui o que eu quero dizer é o seguinte: você ainda vai brigar com a pessoa errada. Porque quando vem o problema, a culpa é tua. Quando vem o problema, a culpa é tua. E a gente, no meio do problema, a gente briga com pessoas. No meio do problema, a gente briga até com Deus. Deus, por quê? Não faça isso, não olhe o problema. Olha, a tempestade vem, mas o Senhor está no barco. E o Senhor está no barco, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Terceiro, busque força extra. Vamos falar juntos? Busque força extra. Oração, jejum, fé, tem que crescer. Vamos lá. Milagre vem daquele que pode fazer. Quarto, nunca esqueça que o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Fala para quem está do seu lado: vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Para alguns a gente vem para a igreja porque a gente está em desespero. Outros vêm para a igreja para celebrar. Eu chamo isso de fazer manutenção na nossa fé. Eu não preciso buscar a Deus só quando tem problema. Eu vou buscá-lo sempre. Até para não ter tanto problema assim. Amém? Quando está todo mundo olhando o gigante desesperado, Davi chegou e disse: não, esse cara, olha o cabeção dele, meu irmão. Uma pedrada ali, eu derrubo esse cara. Quer dizer, a visão mudou, o cara já entrou no campo de batalha, já vencedor. Porque ele não via o problema como todo mundo via o problema. Isso é fruto de relacionamento com Deus. Quinto, muito importante para terminar. Fala para quem está ao seu lado: não se isole. Não se isole. Ah, não tô legal, tal. Ah, não vou para a igreja, não quero falar com ninguém, vai ficar dentro do quarto. Aquelas coisas, meu irmão, o medo, a angústia, a aflição, essas coisas vão crescendo, ao ponto de tirar todo o nosso vigor. Não se isole. Vem para a igreja. É para mais perto do Senhor. Não esqueça que o Senhor está no barco. Não esqueça que Ele tudo pode. Não esqueça, você é servo do Deus Altíssimo. Não esqueça, você está debaixo de promessas. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Amém? Queria orar com você. Feche teus olhos, por favor. Aleluia. Essa palavra foi para todos nós. Eu queria muito compartilhar essa palavra com você para abençoar a sua vida. Mas você que quer colocar a tua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu precisava dessa palavra. Eu precisava. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você quer dizer: Senhor, muitas vezes o medo, essas coisas vão dominando a gente. Aleluia. Feche teus olhos, por favor, abaixe a cabeça. Deus está no nosso meio, querido. Deus está no nosso meio. A promessa dele: não te deixarei nem te desampararei. É promessa dele: 1000 cai de um lado, 10.000 do outro. Ele é o nosso porto seguro. Queria que você falasse com Deus agora acerca da tua
da tua aflição, da tua dor, dos teus medos. Apresenta diante do Senhor. Diga: Jesus, eu preciso de força, preciso de graça. Aleluia. Fala com Deus. Quando Jesus se levantou e disse: o que está havendo? Por quê? Por que tanto desespero se eu sou o seu Senhor? Por que tanta aflição se eu nunca te deixei? Aleluia. Queridos, aqueles discípulos já tinham visto tantos milagres. Quantas coisas o Senhor havia feito. Parece que na hora da tempestade a gente esquece de tudo. O mesmo Deus que abriu portas no passado vai continuar abrindo portas hoje. O mesmo Deus que supriu as necessidades no passado vai continuar suprindo hoje. O mesmo Deus que trouxe cura vai continuar curando hoje. O mesmo Deus que tem te dado vida vai continuar soprando vida sobre a tua vida. Oh, aleluia. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Nós viemos nesta manhã para prestar um culto ao Teu nome. Ouvimos testemunhos e vimos homens transformados pelo Teu poder. Ah, Senhor, o Senhor continua o mesmo. Tua palavra diz que em Ti não há mudança nem sombra de variação. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aonde o Senhor é invocado, aí o Senhor se manifesta. Recebemos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Tu conheces o coração, os medos, as pressões, como Satanás ciranda a nossa vida, como ele tenta nos enganar, como ele confunde as mentes. Oh Deus, estende as Tuas mãos. Senhor, cubra com Teu sangue. Que este povo saia daqui, Senhor, certos de que o Senhor está sobre nós, de que o Senhor é tudo que a gente precisa, e que fomos transformados em servos do Deus Altíssimo. Somos. Louvado seja o Teu nome. Cada um desses, ó Pai, lembre-se que estamos debaixo de promessas. Restitui a história, restitui, Senhor. Senhor, restaura o casamento, restaura as finanças. Senhor, aquele medo que muitos não têm coragem de avançar, que seja repreendido em nome de Jesus. Homens fracos, mulheres fracas, que sejam renovadas pelo poder que há no nome de Jesus. Reajam e levantem a cabeça. O Senhor está no controle, o Senhor está no controle. Nós confiamos em Ti, Senhor. Recebemos a Tua palavra. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, nas Tuas promessas. Eu recebo este desafio, esta direção, para a glória do Teu nome,
E é na força do Senhor que eu vou enfrentar tempestades, gigantes, desafios. E em nome do Senhor, eu serei mais que vencedor. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus.